Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal pela primeira vez, é muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, aproveite já para se inscrever, deixe o seu like, compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Se você já é inscrito e semanalmente está participando conosco dessa programação, muito obrigado por sua audiência, por sua interação, e saiba que essa programação acontece por você, para você e para mais ninguém. Então, nos dá aquela força mais uma vez, deixando o like, compartilhando, para que assim o nosso trabalho alcance mais e mais pessoas. Todas as semanas temos aqui convidados especiais, hoje não é diferente, porque nessa mesa eu estou com uma convidada que tem uma vocação, um chamado, uma história incrível. E eu tenho certeza que ela vai compartilhar muitas das suas experiências conosco hoje aqui, que vai agregar valores em nossa vida e também trazer edificação espiritual para a nossa alma. Eu estou falando da missionária Ruth Benigno. Seja bem-vinda ao Eu Acredito Podcast. Obrigada, pastor Fábio. É uma honra estar aqui. Uma alegria ter você aqui nessa mesa. Benigno, chama muito a atenção. Dificilmente encontra alguém com um sobrenome assim, né? Sim. Benigno. Será que existe também as Ruth Maligna? Com certeza. É o que mais tem. É o que mais tem? Sim. Ah, mas a senhora é oriunda de qual cidade? Sou natural de Imperatriz, no Maranhão. E hoje nós estamos residindo em Camboriú, em Santa Catarina. A senhora é esposa do... Pastor Christian Benigno. que é teólogo. Sim, ele é professor de teologia, fez até o mestrado, fazendo um doutorado agora. Que maravilha. Então a senhora também é professora de teologia, né? Sim, eu sou bacharel em teologia pela Faculdade Internacional Cidade Viva. E estou estudando aí, estou aprendendo. Está aprendendo. Hoje vai ensinar para a gente aqui, né? Os nossos telespectadores querem aprender um pouco de teologia, querem aprender um pouco daquilo que Deus tem depositado na sua vida. Então, Amém. fica livre para compartilhar conosco. Ruth Benigno é missionária, pregadora, cantora, bacharel em teologia pela faculdade e como? Internacional Cidade Viva. Internacional Cidade Viva, professora de teologia e também escritora. E a Ruth, como pessoa, como ser humano, como é que a senhora se identifica? Eu sou uma serva, eu sou uma improvável. Como diria a Damares, eu sou um projeto falido que ele investiu. E tem construído a minha história pouco a pouco, passo a passo. Porque não era para eu ter sobrevivido. Eu sou filha única, sou filha adotiva, fui entregue à adoção com um dia de nascido. E até hoje a minha mãe biológica não sabe quem é o meu pai. Ela, por troca de bebida, ela deitava-se com vários homens. Em troca de bebida, em troca de não só de um prazer carnal, mas também de satisfazer o vício que ela tinha em álcool. Na verdade, tem até hoje. Em 2012 eu conheci ela. Quando eu conheci ela pessoalmente, eu vi que realmente Deus tinha um propósito na minha vida, em ter me tirado da convivência familiar, porque ela teve mais 5 filhos depois de mim, 2 vieram a falecer, e os 3 que estão vivos, tem o mais novo, que é uma pessoa de bem, mas os outros 2 é só a graça. Então, a senhora é filha adotiva. Sou filha adotiva. Conheceu a mãe biológica recentemente? Conheci em 2012. Eu fiz uma viagem a Cametá, no Pará, e quando eu retornei, passei por Ananindeua, que ela mora até lá hoje, até hoje ela mora lá. E assim, foi algo assim bem marcante, porque quando eu encontrei, ela já estava na situação em que ela estava quando ela me gerou, ela estava embriagada. Então, assim, ela foi muito agressiva, eu demonstrei assim, muita vontade de aproximação, embora eu não tivesse aquele amor afetivo de filha com mãe, porque mãe é quem cria, pai é quem cria. E eu louvo a Deus, porque Deus me entregou a um casal que não tinha filhos. A minha mãe conta que até os 8 dias de vida, as pessoas diziam assim, mulher, tu pegou essa menina só para morrer na tua casa, porque ela disse que eu nem abri os olhos, nasci com uma fraqueza muito grande, tive problemas severos com anemia e ainda hoje faço alguns tratamentos, mas assim, Deus, aprove Deus, né, que eu não fosse entregue a um casal rico de bens financeiros, mas rico de caráter e de presença de Deus, que me criaram nos caminhos do Senhor, e eu posso dizer que eu sou crente de berço, sou cristã de berço, para a glória de Deus. E quando tu ficou sabendo que sua mãe biológica tinha te entregado à adoção?
eu fiquei sabendo por parte da família da minha mãe, né, desde muito criança. Porque eu chegava na casa deles, bença tia, bença tio, e as pessoas chegavam, os filhos deles, meus primos, eu dizia, sou primo. Não, não é primo, porque você não é do nosso sangue. Então, convivo com rejeição desde muito pequena, desde criança. Sabe, assim, a família do meu pai é uma família mais assim, dada, mais aberta para me receber, mas a família da minha mãe até hoje, assim, eu não tenho proximidade, não tenho contato assim com muitos, não porque eu não quisesse. Eu falo dos meus pais adotivos, né? Sim. Não porque eu não quisesse, mas também porque eles não queriam dar essa abertura para mim. Eu lembro que uma vez já era casada, eu fui em Goiânia, eu tenho uma tia lá e quando eu fui me despedir, eu disse, bem, essa tia, ela tia? Então, eu convivo com rejeição desde muito pequena. Isso eu falo com tristeza, porque quem é entregue à adoção, eu sei que Deus ele está querendo escrever uma nova história na vida daquela pessoa, né? Uma história de vitória. Isso não vai também te evitar, te levar a não passar por problemas difíceis, né? De queda, de tropeço. Mas eu sei que todas as pessoas, todas as crianças que são entregues à adoção, Deus está permitindo que a partir daquela vida, a partir daquela nova história, daquela criança, com aquela família, seja construída uma história de vitória. Eu sei que hoje eu estou aqui por causa do meu pai e da minha mãe que me criaram. Meu pai, ele trabalha com construção civil. Sim. E ele sempre dizia em alguns lugares por onde a gente passava, olha, filho de pedreiro não estuda aqui, filho de pedreiro não come nesse restaurante. Porque a gente tem ele é uma pessoa muito humilde mesmo, e ele fala assim com muita, não para se rebaixar ou se inferiorizar, ele fala mesmo com humildade. Mas Deus fez coisas grandes já na vida da filha do pedreiro. Então, louva a Deus pela vida deles. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui hoje. Ô, missionária Ruth, é difícil quando criança ter essa percepção Sim. de rejeição, de desprezo. Às vezes, eu tento buscar na minha infância se eu tive esse sentimento de rejeição e desprezo, às vezes por não ter tido um pai, porque eu não fui criado com o meu pai. O meu pai também faleceu, acho que eu era muito criança. Então, passou a fase da infância, veio a adolescência. Eu comecei a me sentir assim, sem o pai, com a ausência do pai, a sofrer mais na minha mentalidade por conta de não ter tido uma presença paterna entre a adolescência e a juventude. Parece que faz mais falta isso aí. Sim. E aí a gente vai culpando. Cara, talvez se eu tivesse um pai na minha fase de criança, a minha realidade hoje seria outra. Diferente. Então, pode ser que você, quando criança, não tenha tido essa percepção da ausência da sua mãe, ainda que você soubesse a condição que ela te deixou e acabou Sim. te dando para a adoção. E hoje, você como adulta, foi perceptível aí que você sentiu essa falta da sua mãe biológica, ter um carinho, ter um cuidado, ter um zelo, ter um amor maior por você. Quando criança, não tendo essa percepção, essa falta de uma mãe biológica dando carinho, amor, atenção, zelo por você, veio mais na adolescência, na juventude? Qual foi o momento em que você mais sentiu falta de sua mãe? Então, eu, na verdade, sinto falta de presença, de pessoas por perto. Por exemplo, eu nunca comemorei Natal com familiares. Eu nunca comemorei virada de ano com familiares, porque não tinha. Meus pais, eles não são festeiros, eles não gostam, assim, de abrir a casa para receber visita, porque não é da cultura deles também, eles não foram ensinados assim. Eu não tenho como exigir, por exemplo, de você algo que você não pode me oferecer. Então, assim, se você não tem essa criação, se você não foi criado dessa maneira, por exemplo, eu tenho uma tia que todos os dias ela manda mensagem para mim, bom dia, virtuosa, a irmã do meu pai. Mas, assim, fora ela, eu não tenho contato com os outros. Mas todas as vezes que eu vou na cidade do meu pai, na cidade de Natal, eu sou bem recebida pela família do meu pai. Eles fazem aqueles almoços em família, aquilo. Eu sempre senti saudade disso. Eu não sentia saudade em específico de tipo assim, eu tenho essa mãe, mas eu queria ter essa. Não, eu não sinto saudade, porque, assim, o contexto sobre o qual eu fui entregue à adoção pela minha avó biológica é porque ela sabia que uma mulher que não sabia quem era o pai biológico da filha, ela com certeza não seria uma boa mãe. Entende? Então, assim, quando eu nasci, com um dia de vida, fui entregue à adoção, hoje os meus irmãos, quando me procuraram, eles tentam construir uma narrativa. A nossa mãe é inocente. A nossa mãe, ela não tem culpa. A nossa mãe é uma coitada que passou por muitas lutas, mas eu também já passei por muita coisa. E jamais abandonaria um filho, eu jamais seria irresponsável a esse ponto de não dar ao meu filho o direito de saber quem é o pai ou de conviver com ele. E isso desenvolveu um trauma em você, né? Sim, eu tenho alguns gatilhos, alguns bloqueios. Por exemplo, hoje
Eu estou em Santa Catarina com minha família. A gente costuma comemorar essas datas festivas só entre nós. A gente também não tem muitas amizades. Na verdade, hoje, eu penso que as amizades elas estão muito mais levadas por aquilo que você pode me oferecer. Porque eu vejo que, como a Bíblia fala, quem tem condições, quem tem bens, ele tem muitos amigos. Mas algumas pessoas que são menos favorecidas ou que talvez não tenha algo a te dar, elas em algum momento elas vão ficando... Isso pode ser também um gatilho, isso também pode ser um trauma, pode ser um bloqueio da forma como eu fui criada lá atrás, porque a gente não foi aquela família que viajava, que tinha férias, que ia fazer... Não, a minha mãe sempre foi uma pessoa mais fechada, mais de dentro de casa, mas com 3 anos de idade me colocou no vocal infantil e ali eu desenvolvi a parte do louvor e eu passei por todas as áreas possíveis ali da igreja, vocal infantil, de jovem, de senhoras. E se existe algo que eu tenho no meu coração, a certeza que eu tenho no meu coração é essa. Eu posso perder amigos, posso perder pessoas, como eu nunca tive, né? Eu nunca tive hoje eu estou no meu 2º casamento, passei por um divórcio que me machucou demais, mas assim, também não tenho, nesse contexto atual, eu não tenho o que eu gostaria de ter, né? Que é essa proximidade familiar. Mas eu sei que se eu perder tudo isso, se eu tiver a presença do Senhor é suficiente, porque todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Então o Senhor ele tem me preenchido, a presença do Senhor tem feito a diferença na minha vida. Dentro dessa abordagem, desse tema aí sobre traumas, você se sente sarada hoje por tudo que você passou, por tudo que você viveu, dentro desse contexto familiar de rejeição, de desprezo, de não ter a sua mãe biológica consigo? Isso, querendo ou não, para uma criança que cresce assim, desenvolve um trauma. Você se sente sarada ou curada? Ou a cura... Ou ser sarado é um processo que é duradouro? É um processo. O Salomão vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, cada dia o Senhor vai me sarando em algumas coisas. Algumas coisas vão se tornando menos relevantes. Algumas coisas eu vou conseguindo falar sem chorar, sem sentir dor. E diz que quando você consegue falar sobre algo que te feriu e não derrama lágrimas, é porque você foi sarado naquilo. Então, algumas coisas ainda me fazem chorar. Então, você não se sente totalmente sarada? Não, eu estou em processo. Dentro desse processo aí, na sua análise, vivendo essa realidade, quais caminhos para ser sarado dos traumas? É lançando tudo aos pés da cruz de Cristo. Não adianta desabafar, não adianta brigar, não adianta contender. Eu tenho um tio biológico que me procurou, a minha primeira filha tinha 2 anos. Esse tio procurou e todos os anos ele ia da minha cidade, ele ia me encontrar, ele ia fazer uma visita para nós. E recentemente eu vou estar indo ao Pará em outubro e eu entrei em contato com ele e falei, estou indo ao Pará, eu gostaria de lhe fazer uma visita. A esposa dele mandou uma mensagem para mim, eu não quero que você venha nos visitar. Então, isso fere, isso machuca a gente não entende. Eu não entendo o porquê de algumas rejeições, eu não entendo o porquê de algumas coisas que eu passei, mas um dia o Senhor esclarecerá. E como lidar com a rejeição, o desprezo? Geralmente, quem vive estes sentimentos que machucam, que ferem, talvez é que tenha a resposta, né? Sim. Eu perguntando para alguém como lidar com a rejeição, com o desprezo, para esse alguém que nunca viveu isso, talvez é difícil. Talvez não. É absolutamente difícil ele responder, até porque a resposta dele será bem superficial, não com propriedade. Agora, quem viveu e quem vive essa realidade é mais fácil de responder. Como lidar hoje com a rejeição, com o desprezo das pessoas? Então, eu busco essa suficiência só vem em Cristo mesmo. Para mim, no meu caso, é só em Deus que eu encontro essa plenitude, esse saciar. Porque todos os dias é um dia em que eu levanto e digo assim, Senhor, hoje eu não vou pensar nisso, eu não vou me preocupar com isso, eu não vou me importar com isso. Eu já cheguei a dizer que tem pessoas que vêm ao mundo não só para sofrer, como é uma frase que minha mãe biológica usa muito hoje. Eu vim ao mundo só para sofrer. Não, eu não creio nisso. Eu creio que Deus ele tem o seu caminho na tormenta. Eu creio que Deus ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Eu não tenho como falar para uma mulher ferida hoje, que vem de uma série de agressões do marido, de uma série de traições, que ela vai superar isso se eu não tiver passado por isso. Esses dias eu estava na igreja, sentada ao lado da esposa de um pastor, e um pregador dizia, eu gostaria de construir uma narrativa aqui para vocês e dizer, eu fui no mundo, passei, eu caí, eu usei drogas, mas hoje eu estou aqui. Mas eu nasci no berço evangélico, esse pregador dizendo, eu nasci no berço evangélico, sou crente até hoje. E ela olhou para alguém e disse assim, esse é o verdadeiro testemunho
testemunho. E eu não creio assim. Vai dizer isso para a mulher samaritana, vai dizer isso para Maria Madalena, vai dizer isso para tantas outras mulheres e tantos casos de pessoas que estão vivendo passando por situações difíceis, vivendo com rejeição, vivendo com tantos traumas, que esse testemunho dela não é válido. É válido sim, porque o Deus que levanta alguém, faz ele caminhar a vida toda com ele, uma vida de fidelidade e nunca cair, é o mesmo Deus que permite que alguém seja encontrado lá dentro da prisão. É o mesmo Deus que arranca alguém lá do fundo do poço. É o mesmo Deus que pega o improvável e faz com que ele seja honrado. As 5 mulheres da genealogia são 5 mulheres improváveis, que Deus que elas entraram na genealogia por um ato de misericórdia de Deus. Perfeito. Tendo uma mãe biológica não presente, sendo adotada, sofrendo rejeição, desprezo, nesse contexto assim, sendo ferida, você viveu e cresceu em um lar cristão. Sim. Como manter-se de fé em fé, de glória em glória, manter a postura, crendo em Deus, indo para a igreja, servindo ao Senhor com alegria, vivendo em um contexto como esse, tão difícil, tão desafiador? Porque geralmente as pessoas se revoltam. A minha mãe não se importa comigo. Eu estou numa família que ainda que eles são bons comigo, mas os meus parentes que não são de sangue, eles me rejeitam, eles me desprezam. Sabe de uma? Vou chegar até uma certa idade, vou abandonar pai, mãe adotivo. A minha mãe já me entregou para pessoas que ela mal conhecia. Enfim, vou me revoltar com a vida. Como? Vivendo tantos esses desafios e ainda estar na igreja, servindo a Deus, mantendo-se com a sua fé intacta. Então, pastor, eu nunca deixei o espírito de autocomiseração tomar conta de mim. Eu já precisei de ajuda, eu já passei por situações assim extremas, eu já passei por muitas dificuldades, coisas que eu não compartilho com os meus pais, porque hoje eles já estão em idade, assim, já são idosos. Então, assim, eu não tenho coragem de chegar para desabafar algumas lutas, algumas guerras, algumas coisas que eu ouço, algumas rejeições que ainda hoje eu sofro. Mas também não vou usar isso, porque, assim, quem me feriram foram as pessoas. E as maiores feridas que eu passei foi dentro da igreja. Há 10 anos atrás, eu passei uma situação muito, assim, de uma exposição muito grande, em que a própria esposa do pastor, quando eu chegava na porta da igreja, ela dizia, vai para casa. Ela olhava para mim, julgava minhas roupas, ela olhava para o meu cabelo, que na época eu era loira, porque eu gravei, a primeira vez que eu vim em Curitiba foi em 2011, eu vim fazer um projeto, eu vim fazer a gravação de um CD, e o maestro falou, olha, no nosso cast nós não temos uma cantora loira. Seria interessante, de repente, se você estiver aberta, então eu fiz. Ela olhava para mim, no meio das pessoas, e disse, isso aqui é ridículo. Por que você faz isso? Olha, gente, não faça isso, não use não se vista dessa forma, porque assim, tem gente que julga a tua caminhada, mas ele não sabe como é que está dentro da tua casa. Nunca se dispôs, nunca te fez uma ligação, mas está sempre disposto a apontar o dedo e a fazer uma crítica construtiva. Só que eu nunca olhei para esse lado, eu nunca olhei para o lado, não vou me vitimizar, eu não vou ficar aqui parada por isso e não vou deixar Jesus porque alguém me feriu. Graças a Deus, isso não vem de mim, isso é uma maturidade que o Senhor me deu para que eu não paralisasse, porque já era para eu ter surtado, porque assim, eu passei pela síndrome do pânico, passei pela depressão, tudo por causa de problemas com rejeição. Quando eu casei pela segunda vez, alguém na família do meu esposo disse assim, você dizia que ia casar com uma mulher linda, você casou com uma mulher horrorosa com uma história negativa. Então, aquilo desenvolveu mais gatilhos em mim. Uma pessoa que já vem de tantas situações e passa por mais uma, aí o que você faz? Você decide. Ou você se afunda de vez, ou você se ergue, sacode a poeira e diz, Deus contigo vai ser um dia de cada vez. Porque nele a gente vai ter vitória completa e total. E o que você decidiu? Eu decidi ficar com ele. Eu decidi perseverar com o Senhor. Né? Porque hoje, se eu passar por uma outra situação de abandono, se eu passar por uma outra situação de rejeição, de traição, eu sei que com o Senhor eu vou chegar e vou superar e vou vencer. Hoje eu conversei com uma pessoa que está no 3º casamento. E eu disse para ela, essa suficiência que tu está procurando, tu só vai encontrar em Cristo, porque não é o homem que vai preencher o espaço vazio. Claro, a gente é feito para relacionamentos. E eu sou uma pessoa muito aberta a relacionamentos, só que todas as lutas que eu passei, teve um momento que eu passei situações que era só eu e Deus, não tinha ninguém para me defender. E o que fazer numa hora dessa? Você precisa criar uma força, uma resistência, né, para você enfrentar situações, para você enfrentar adversidades, e não é na força da tua língua ou do teu braço, mas você precisa se revestir disso para que você supere. Né? Porque nem sempre a gente tem resposta para tudo, nem sempre você vai conseguir olhar para uma situação e dizer assim, não, eu vou descer ao nível dessa pessoa, porque é tudo que o adversário quer, que você desça ao nível. Mas eu creio que no Senhor eu vou deixar um legado. Porque eu tenho 3 filhos hoje que olham para mim e dizem, mãe, a senhora é uma vencedora. Mãe, a senhora fez o que talvez outra pessoa não faria. E tudo que eu tenho feito hoje, construído, é pensando nos meus filhos. Mesmo com esses desafios que você viveu na infância, na adolescência, tu cresceu em um lar cristão. Qual é a importância de alguém hoje
crescer num lar cristão? Total. Até para o desenvolvimento do caráter, para o desenvolvimento dos relacionamentos, para o desenvolvimento, porque hoje a gente sabe que quando os nossos filhos chegarem na faculdade, eles vão ser doutrinados, né, acerca de tudo aquilo que o mundo tem infiltrado ali. Porque tem gente que chega crente na faculdade e na faculdade desiste do Senhor. Então, assim, ter esse caráter cristão formado, e isso vale muito, já trago aqui para o lado do ensino. A gente precisa ensinar nossos filhos, nós precisamos ensinar nossas crianças para que eles tenham um caráter formado à luz da palavra. Porque se eles estiverem consolidados na palavra, na fé e no temor do Senhor, pode vir o que vier, o marxismo, o feminismo, pode vir o que vier, não vai conseguir destruir. Então, estar em um lar cristão, você acha que é importante para se prevenir no futuro, essencialmente, os seus filhos, né? Sim. Até porque hoje as faculdades elas estão cheias de ideologias. Nós não temos professores, nós temos doutrinadores, né? Pessoas que... E outra coisa, isso aqui é bem importante salientar, que hoje não vale simplesmente uma boa educação. Você pode Sim. dar uma boa educação para os seus filhos, você pode ensinar os teus filhos o caminho do Senhor, você pode ser exemplo para os seus filhos, mas isso só não é o suficiente. Sim. É a base, é o importante. Agora nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho de ter experiências com Deus. Sim. Porque a educação, ela pode ser substituída e ter uma reeducação. Aquilo que nós ensinamos de doutrina, essa doutrina pode ser desconstruída. E esses filhos, essas crianças, esses rapazes hoje, pode ser doutrinado de outra forma. Agora, a experiência com Deus ninguém tira. Talvez o que mais essa geração precisa hoje é disso, experiência com Deus. Nessa sua fase, diante desse contexto tão turbulento e conturbado que você viveu, você teve experiências com Deus? Sim, eu lembro que aos 13 anos, um pastor, ele foi foi no ano 2000, eu tinha 13 anos. Ele foi na minha igreja e, assim, um pastor que eu conheço, graças a Deus, ainda é vivo. E esse pastor, ele chamou todas as pessoas à frente para fazer uma oração final e ele liberou uma palavra sobre a minha vida. Ele diz: menina, eu te vejo, Deus te levando por muitos lugares. Fica na posição, porque Deus, ele vai te exaltar, ele vai te honrar, ele vai te levar. Aquelas coisas nada todas que a gente ouve hoje, mas naquela época, pelo menos no meu contexto, eu não ouvia tanto. Na verdade, eu nunca tinha ouvido. E esses dias, conversando com uma jovem, porque, assim, todos os adolescentes da minha época, todos os jovens da minha época, eles passaram por situações e acabaram saindo dos caminhos do Senhor. As mulheres. Os homens, eu vejo que eles foram melhor ensinados, eles tiveram maiores experiências e hoje são pastores. Mas as meninas, umas já saíram, mudaram de ministério, outras afastaram do caminho do Senhor, outras entraram para o lesbianismo, e eu fico olhando assim, que de todas elas, graças a Deus, o Senhor me firmou, apesar de tudo que eu passei, de todo desenrolar de quedas, porque eu não estou aqui hoje para construir a narrativa de que eu sou boazinha e eu passei por situações difíceis, não. Eu passei por situações difíceis, mas em muitos momentos eu falhei, eu contribuí para que algumas coisas acontecessem. Só que, graças a Deus, assim, as experiências que eu fui tendo com o Senhor ao longo do tempo, elas me deram essa solidez, e hoje eu não desisto de Jesus por nada. Essas experiências com Deus nos dão sustentabilidade, Sim. não é? Pode continuar, sabe? Então, essas experiências, elas nos levam a ficar firme quando chega o dia mau, quando o vento contrário sopra, porque o dia mau chega sem aviso prévio. Então, se hoje você não espera que amanhã você vai passar por uma situação de exposição, hoje você não espera que amanhã alguém venha falar de você de forma indevida, porque os maiores traumas, eu repito isso, os maiores traumas que eu passei foram no contexto de igreja. As maiores coisas envolvendo o meu nome, as maiores situações, por exemplo, uma mulher hoje que se veste, que se comporta de uma forma, que anda sem o marido, hoje eu não aconselho ninguém a fazer isso. Porque se você for viajar e chegar em lugares e andar sem o seu marido, você está de uma certa forma exposta. E as pessoas, elas vão construir o que elas quiserem em cima de você. Porque na maioria dos casos você vai passar por assédio, você vai passar por situações constrangedoras e talvez até por você se calar, alguém vai chegar para te expor e dizer: não, é ela que é errada. Então, se você não tiver firmado no Senhor, se a tua fé, como diz o hino, não tiver firmada em Cristo, você vai chegar um momento e vai dizer: não, eu vou largar tudo pro alto, que isso aqui não é para mim, não. Então, você disse que as suas maiores humilhações foram dentro de um contexto igreja. Sim. Porque assim, pastor... Mas como assim? A igreja é um lugar de pessoas que estão buscando a santificação, buscando aprender com o Senhor, buscando a ser manso, a ser humilde. E, dentre todas as palavras de Cristo, as que mais se destaca é a busca pela humildade, o ser manso, é tratar o próximo
como você gostaria de ser tratado. Então, como dentro de um contexto igreja, a senhora sofreu as maiores humilhações? Porque eu sempre convivi em igreja. Eu lembro que na minha infância nem televisão a gente tinha. Até hoje a minha orelha não é furada, porque o nosso ministério, a Assembleia de Deus lá no Maranhão, a gente ainda tem a tradição dos usos e costumes. Eu não estou dizendo que isso é pecado, mas eu estou dizendo que eu fui ensinada assim, né, como diria o pastor Marco Feliciano. Então essa passadeira também aí só tinha que tirar, né? Não. A diadema. Antigamente não podia, né? Não, mas a dracma, a mulher das dracmas, a dracma ela poderia ser um colar ou uma diadema, né? É. Com as dracmas. Não, mas conforme a doutrina da sua igreja também não podia, né? Não, a diadema não tinha nenhum problema, não. Mas, enfim, assim, nesse contexto, o que eu fazia? Eu ia para a escola, ia para a igreja e ficava em casa. Eu não tinha lugares para sair, para passear com amigos, enfim. Então, o que acontece? Todas as maiores situações de humilhação, por exemplo, quando eu era criança, eu cantava num tom muito, muito agudo. Então, algumas pessoas diziam, tu não sabe cantar. Então, quando eu comecei a pregar, não, mas a tua pregação, tu usa esboço, porque até isso o povo fala, né? E principalmente as pregadoras, há uma competitividade muito grande no nosso meio. Não, você usa esboço, eu não uso, eu vou na unção do Espírito. Amém, se você não usar, se você tem uma mente boa, se você tiver assim, uma capacidade de memorizar, tudo bem, mas há alguém que usa esboço, né? Há quem usa esboço, há quem defenda o uso do esboço. Então, até por isso, por essas mínimas coisas, você acaba sendo criticado, por você, às vezes, ficar mais preso ali à palavra, ao texto, ao contexto do que a Bíblia está dizendo e tanto para o lado da operação dos dons, da manifestação dos dons do Espírito, porque Deus usa cada um na sua individualidade. Então, não é todo culto que eu vou pregar hoje que eu vou ser usado em profecia para alguém, que eu tenho que descer de cima do púlpito. Já preguei em igrejas que, quando eu entreguei o microfone, a pessoa olhou para mim e disse, só isso? Como se a palavra não fosse suficiente, né? Como se eu tivesse que fazer. E assim, eu lembro que nesse mesmo lugar, eu chamei as pessoas à frente, ela disse, não, chama de novo. Então, assim, a gente às vezes fica sem entender. Então, como eu vivia em ambiente de igreja, as maiores dores e lutas e aflições que eu passei, assim, nesse contexto assim, pessoal, de feridas na alma, foram também ali, com as pessoas ali. Porque a igreja tem dois lados, duas vertentes. O joio e o trigo estão ali. E uma outra coisa, todo mundo que está ali, ele tem uma situação. Você não pode cobrar de mim que eu te ofereça algo que eu não posso te oferecer. Então, e vice-versa. Então, assim, essa pessoa está ali 10 anos servindo ao Senhor, mas nunca sequer leu a Bíblia toda. Então, assim, ela não conhece algumas coisas. E hoje está faltando ensino na nossa igreja. Eu louvo a Deus que hoje eu congrego numa igreja onde a escola dominical é um dos cultos que mais a igreja se enche, né? Porque tem igrejas que nem escola dominical mais tem. A minha igreja lá no Maranhão hoje não faz mais escola dominical. Veio para sexta-feira à noite. Seu pastor lá do Maranhão está assistindo. Não tem problema. E assim, e nesse contexto também há muitos benefícios, né, Fábio? Tipo assim, pastor, a gente vai colocar esse pastor aqui em detrimento do outro que se preparou melhor, porque esse aqui é filho do pastor, e filho de pastor não é pastor, mulher de pastor não é pastora. Interessante. Mas, missionário, eu não entendi. Quais humilhações assim que você já passou dentro de um contexto de igreja que se destacam, que te fez sofrer mesmo? Então, com relação à questão de levantamento de calúnias, eu tive muitas situações assim. Desde 2011, quando eu gravei, a primeira vez eu comecei a viajar, as pessoas começaram a dizer, essa moça está viajando sozinha, ela está aprontando. Essa moça está cantando os Gideões, alguma coisa ela está fazendo. Essa moça está indo para muito lugar. Como assim? Ela é daqui, ela é nossa. E outra, quando acontece uma situação, ainda que você esteja falando na verdade, em alguns casos você vai passar por errado. Lá no Maranhão a gente tem um ditado popular que diz que a corda só arrebenta do lado mais fraco. E embora eu nunca tenha parado e me prendido a essas coisas, eu sei que aconteceu muitas situações em que eu fiquei em desvantagem, sendo que eu não estava errada. Sim. E como lidar com isso? Tentar provar o contrário não resolve. Tentar se justificar também não resolve. Ir para as redes sociais também não resolve. O segredo para mim é entrar no quarto e falar para o Senhor, porque Ele vai julgar a nossa causa. E Ele justifica, né? Justifica. E a justificação do Senhor é melhor do que qualquer justiça humana. Sim. Já teve casos em que eu fui prejudicada e que as pessoas disseram processa. Já teve casos em que as pessoas olharam e disseram assim, olha, por causa de você essa situação está acontecendo e eu não tinha nada a ver com a história. Ou, na verdade, eu era vítima daquilo. Por exemplo, eu passei por situações de assédio em que eu não tinha culpa. E me colocaram assim, frente a frente com alguém e eu dizia, Senhor, o que eu vou falar agora? E várias pessoas ali acusadoras. Porque, assim, o povo que está dentro da igreja, eles querem encher a igreja de gente lá de fora. Mas se alguém na igreja é pego em tropeço, eles matam, mandam para o inferno.
né? É bem contraditória essa questão, porque as pessoas não aceitam que crente também está sujeito a cair. A palavra do Senhor diz que quem está de pé, tome cuidado para não cair. E o que eu vejo acontecer no nosso contexto, principalmente no nosso contexto pentecostal, que é o lugar onde eu mais transito hoje, é assim, você julga alguém, amanhã você vai pagar um preço alto e isso vai acontecer talvez com quem você mais ama. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Com o ferro que fere, será ferido, né? Sim, e as sementes que a gente está plantando hoje, não se preocupe, você está plantando, você vai colher, e a colheita é maior que a plantação. E o que eu vejo nisso aí que você está falando é que tem muitas pessoas que eles não são misericordiosos com o erro alheio. Sim. E eu penso que os mais necessitados de misericórdia não são misericordiosos. Esses que não são misericordiosos, quando precisarem de misericórdia, eles não vão ter. Sim, até porque para cada colheita, para cada plantação opcional haverá uma colheita obrigatória. Tudo que eu planto hoje na tua vida, qualquer julgamento que eu faço, qualquer palavra indevida que eu falo a teu respeito, um dia eu vou estar diante de Deus para prestar contas. E aqui na terra também, a lei da semeadura, plantou, vai colher, ela é muito real. Eu vi já assim coisas terríveis acontecendo, eu já vi pessoas que perderam entes queridos, né? E as pessoas dizem assim, eu fico até às vezes assustada quando alguém levanta, Deus vai abater, Deus vai matar, Deus vai fazer justiça pela tua causa. Isso não só com relação a mim, mas com relação a tantas outras pessoas, porque eu sei que o Senhor julga, né? Ele é justo juiz, ele abate, ele levanta, ele prospera, ele faz conforme o querer dele, mas também tudo aquilo que a gente tem, o livre-arbítrio de se posicionar para fazer, se a gente fizer de forma indevida, hoje eu creio mais do que nunca que a gente vai colher, porque assim, você demora tantos anos para construir um legado, mas para que ele se perca é no estalar de dedos. Para você construir é demorado, mas para desconstruir o que foi construído, é só um errinho, né? É um erro. Missionária, o chamado, a vocação, ela é desafiadora. Todos Sim. aqueles que aceitaram o chamado de Deus, ele entrou em um campo de batalha, em um campo de guerra, onde ele tem que batalhar diariamente. E não tem duas opções. Quem foi chamado não tem duas opções. Ganhar ou perder, vencer ou ser derrotado. Ele tem que colocar em mente que só tem apenas uma opção: vencer, vencer e vencer. E na vida de um chamado sempre haverá rejeição, desprezo, descrédito. Isso num todo. Porém, eu penso que a mulher chamada por Deus, dentro daquilo que nós chamamos ministério feminino, principalmente na área de pregação, na área do ensino, parece que é mais desafiador ainda para as mulheres. Hoje não. Hoje tem mais abertura, mais oportunidade para as mulheres falarem no púlpito. Mas antigamente, as mulheres sofriam até que um preconceito machista, né? Não, a mulher não pode falar em público. O homem fala e a mulher se cala. Você já sofreu algo nesse sentido diante da sua carreira ministerial? Já sim. Ano passado eu fui pregar numa igreja e agora o pastor mudou e o líder da Noite da Vitória queria me convidar para voltar. E o pastor disse, não, mulher só prega para mulher. Então, assim, acontece, né? Mas, assim, quando você sabe o que você carrega, quando você sabe que você está indo pelo caminho certo e que a Bíblia está respaldando aquilo que você está fazendo, você não fica paralisado por causa do que as pessoas estão dizendo. Mas, assim, e principalmente nesse contexto do Sul. Lá para o Norte e Nordeste, eu vejo com muito mais facilidade as mulheres desenvolvendo trabalho para o Senhor, trabalho relevante até. Mas aqui tem muito essa questão de fazer pequenos agrupamentos e nesses agrupamentos saem muitas falácias, sai muita confusão até. Então, por causa disso, algumas igrejas sérias, elas até mesmo que barram algumas coisas de acontecer, e isso é bom, até porque deixar que tudo aconteça, abrir demais também não é saudável. Quais são os maiores desafios do ministério feminino, principalmente na área da pregação? É o preparo, porque assim, os homens eles são muito mais voltados ao estudo. Para cada turma de teologia que a gente dá aula, a gente vê que tem 10 mulheres e tem 30 homens. Então, as mulheres sempre estão em um número inferior. Quando eu vou ministrar para as mulheres, eu pergunto, quantas vezes você leu a Bíblia? Uma, duas, levanta a mão dizendo que leu toda a palavra. E assim, são mulheres de ministério, são mulheres líderes, são pastoras. Então, assim, a gente vê que a mulher precisa também se preparar. Porque se eu almejo estar numa posição, se eu almejo levar adiante aquele chamado que Deus me deu, até porque Ele me deu um talento, Ele vai querer que eu devolva a Ele de forma melhorada. Então, para isso, eu preciso estudar, eu preciso me aperfeiçoar. Então, hoje eu olho para a Helena Raquel como uma referência para essa geração. A Helena é sua referência? Sim, como mulher, sim.
Porque ela é uma pregadora, ela é uma ensinadora, ela é uma estudiosa. Mas nós temos mulheres anônimas. Tem a Sara Alice Cavalcante, que ela é uma doutora em estudo judaico, você não ouve falar nela. Tem a Ruth Salviano, que é uma grande escritora e historiadora também sobre a história da igreja, principalmente sobre a relevância das mulheres na história da igreja. O meu TCC foi com base nas principais contribuições das mulheres na história da igreja brasileira. Eu vejo os fundadores da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingren. A gente vê a história de Frida Wingren. Quando você vai ler a história dela, você chora, porque ela era intérprete, ela era tradutora, ela era escritora de jornal, do jornal que tinha na época, ela traduzia hinos, ela também compunha hinos, e os homens, enquanto ela produzia para o reino, os homens estavam ali entre si disputando. Ela não pode. Ela entrava nos presídios para evangelizar, fez tanta coisa relevante, mas o que é que... Não, isso aqui não pode. A mulher não pode fazer isso. Ela está fazendo algo que não foi chamado para ela fazer. Eu vejo que tem, claro, tem lugares que não é para a mulher estar, tem posições que nós não devemos ocupar. A Bíblia não dá respaldo para algumas posições da mulher no ministério. Pastora? Então, ministério pastoral bíblico é masculino. Mas, assim, isso não nos impede de desenvolver algumas coisas para o Senhor. Ser relevante. Você não concorda que mulheres também podem ser pastora? Então, a Bíblia não me dá base para isso. Eu não encontro. Paulo vai dizer que o bispo, quem anseia o episcopado, excelente coisa almeja, e ele vai falar as qualidades do homem para o ministério e não da mulher. Nesse contexto de pastor, porque há uma diferença entre pastorear a igreja e entre você desenvolver algumas outras coisas para o Senhor. Por exemplo, quando a Bíblia vai falar de Priscila e Áquila, ela vai falar que Priscila ela evangelizou Apolo. Quando a Bíblia vai falar sobre Júnias, há um debate ali se Júnias era homem ou se era mulher, vai falar sobre Febe, vai falar sobre diaconisas, vai falar sobre apóstolos, mas a Bíblia vai dizer que todas essas ocupações eram ocupações de serviço, eram ocupações ministeriais, mas de servir. Diácono serve. A diaconisa foi chamada para servir. Aí, quais são as bases hoje que eu vejo para a defesa do ministério feminino? Mas Deus levantou Débora num tempo em que os homens estavam se acovardando e deixando de fazer o que eles deveriam fazer. O Senhor levantou... não, mas Raquel era pastora. Eu já cheguei a ouvir isso. Na defesa do ministério pastoral feminino, a gente ouve tudo. Aqui também depende... a gente tem que analisar o que foi falado, o texto e o contexto, Sim. E também a cultura, né? A cultura judaica, ela sempre pegou um pouco pesado nas questões das mulheres e o público, né? Sim. A mulher vira público ou sobressair ao homem. Então, nessa questão da cultura, Paulo ele estava muito correto naquilo que ele fala. Sim. Só que hoje, na cultura que nós vivemos, vamos analisar, existem mulheres, não generalizando, mas existem mulheres que ela pastoreia melhor do que muitos homens. Elas têm um ministério de liderança, né? Existem mulheres que ensinam melhores do que muitos homens. Mas ainda assim a Bíblia não está dando respaldo, porque assim, o pastoreado e o pastoreio são duas coisas diferentes. Nós somos chamadas a manter esse pastoreio. Em que aspecto? Tito vai dizer que as mulheres, Paulo escrevendo ali a epístola para Tito, ele vai dizer que as mulheres elas mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas. Né? Então, assim, eu penso que esse ensino, eu penso que esse direcionamento, ele é chamado, ele é algo que todas nós devemos exercer. Jesus entrega a grande comissão para quê? Para homens e mulheres executar, e de pregar. Mas, assim, essa cabeça, o Senhor colocou... Quem é o cabeça na sua casa? Não, lá sou eu, né? Então, e sempre a última palavra. Então... Vem lavar a louça, tô indo. Tô indo. Mas, no caso, então, você manda em casa e a mulher vai pastorear a igreja e lá na igreja ela é autoridade sobre você. É correto? Não, não é. Uma outra coisa. Não é correto, mas você sabe que... Só para polemizar um pouco, você sabe que muitas vezes quem manda na igreja... É a esposa do pastor. É a esposa do pastor, né? Você sabe disso, né? Mas você pode analisar que em alguns lugares onde não há esse consentimento, onde a mulher manda, são lugares em que o reino não prospera da forma como deveria. Porque assim, a gente não pode fugir do que a Bíblia fala. Eu estou tentando defender a sua classe aqui, as feministas vão te pegar. Não tá tem cheio problema. de feminista cristã, não tá não? Demais. Mas conclui a sua fala ali. Então, nessa questão do pastorado, o Senhor chamou pastores, o Senhor chamou mestres.
eu fiz umas anotações para não esquecer as referências. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo vai proibir a mulher de exercer autoridade sobre o homem. E lá no capítulo 3, ele vai dizer como deve ser o pastor. Então, assim, qual é a ordem, qual é a base para que a mulher não exerça o pastoreio, para que a mulher não esteja à frente de um trabalho? Eu já vi mulheres na frente de igrejas extremamente sobrecarregadas, enquanto isso os maridos estão trabalhando com outras coisas seculares e elas estão doentes, estão sobrecarregadas porque estão executando um chamado que não foi feito, designado, voltado para elas. A gente não precisa estar disputando posições, porque hoje a briga é maior em torno disso. A briga maior é se o que Paulo falou, qual foi o gênero em que Paulo falou, qual foi o contexto que Paulo... Não, isso aqui era cultural. Não era cultural. É válido para os nossos dias e eu defendo a mulher no púlpito como pregadora, como ensinadora, como professora de teologia. Eu vejo que durante a história da igreja, muitas mulheres desenvolveram papéis assim de extrema importância, mas a Bíblia não me dá base hoje para defender que a mulher vá lá e pastoreie uma igreja, porque assim, eu também já vi casos de mulheres, e eu não trago tudo isso porque as mulheres defendem o pastoreio feminino com base nas suas experiências próprias, porque Deus me diz. Mas nesse Deus me disse hoje também, tem um monte de pastor que briga com o outro e diz, Deus mandou ir lá e abrir uma igreja. E aí está assim, ó, cheio de igrejas novas, cheio de ministérios novos se abrindo, e o pastor é fruto de divisão. Né? Porque Deus me disse. Não, o que é válido não são nossas experiências pessoais. O que é válido é o que a Bíblia fala. Se a Bíblia manda, eu faço. Se a Bíblia não manda, eu fico quieta. Então, assim, no que eu estou estudando até hoje, porque tem muita briga, né? Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação? Qual que é a tua vertente? O batismo, ele é sobre imersão ou é sobre aspersão? Então, assim, tem discussões em todas as áreas. Eu acho que é melhor a gente não entrar em contendas assim. Eu não falo assim no contexto de debater. Eu falo no contexto de ficar polemizando isso e trazendo isso em pauta, porque tem tanta coisa boa, né, para ser abordada. As mulheres podem brigar por tantas causas e defender tantas causas, elas ficam brigando. Não, o Ministério Pastoral Feminino é válido. O Ministério Pastoral Feminino é para os nossos dias. E eu não vejo base bíblica para isso hoje. Como você falou aí, falou com muita propriedade, às vezes a gente fica discutindo por coisas que não vai nos levar a lugar nenhum e nem vai nos levar a uma conclusão solidificada, né? Mas, assim, eu penso que tem muitas mulheres exercendo hoje o ministério pastoral e estão exercendo com excelência. São mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que estão apacentando um grupo do rebanho do Senhor. E essas mulheres, elas se destacam. Eu posso citar algumas aqui, como, Sim. por exemplo, a própria pastora Helena Raquel. Ela pastoreia juntamente com o esposo dela. A pastora Naira Pedrini, pensa numa mulher cheia de Deus, que pastoreia uma baita de uma igreja também, lá no Rio. E tem tantas outras mulheres pastoras aí que sobressaem pelo dom, pelo talento, pela vocação, pelo chamado, pelo ministério, por aquilo que Deus depositou na vida dela, pela dedicação que ela faz para estudar, estratégia, colocando em prática. Existem mulheres aguerridas e guerreiras Sim. que estão desenvolvendo um excelente trabalho no reino de Deus, que eu, por consideração, a chamo sim de pastora. Por exemplo, eu vi gente falando há um tempo atrás que nem por consideração você deve chamar uma mulher de pastora, porque ela é esposa do pastor. Imagina. É porque eles usam como base aquilo. A mulher do médico não pode ser chamada de médica. A mulher do pastor também não pode ser chamada de pastor. Eu penso que a mulher do pastor tem que ter nome, ela deve ser honrada por aquilo que ela está fazendo. Mas no contexto bíblico, no contexto de cristianismo que nós vivemos, a mulher é uma auxiliadora do marido. Mas se ela auxilia o pastor a pastorear, ela não é uma pastora também? Ela é uma serva. A mulher pode ser pastora? A esposa do pastor Zilmar, ela diz, eu sou uma serva. Sempre que alguém chama ela de pastora marinês, missionária, ela diz, eu sou apenas uma serva. Eu penso que essa guerra por títulos, ela vai mais nos deixar frustradas em algumas áreas do que nos favorecer. Porque eu fico brigando por algo que nunca vai se chegar a um denominador comum. Por exemplo, a pastora Helena Raquel, como você disse, ela é pastora ao lado do marido, mas o pastor presidente do ministério é o esposo dela. Inclusive, foi passado agora, acho que no sábado, ele foi consagrado, né, e recebeu ali definitivamente o cargo, né, a função de pastor-presidente do ministério. Então é isso, eu penso que não há necessidade de brigar por essas coisas, mas biblicamente eu não vejo defesa para o ministério pastoral, porque tudo que você falou foi com base em experiências próprias, em experiências pessoais, porque está dando certo com fulano. Tem tanta coisa que dá certo que Deus na prova. Mas nessa questão que envolve o reino de Deus, ganhando vidas para Jesus e apacentando, isso aqui não envolve nem a questão da aprovação de Deus. Envolve o id, né? Sim, mas por todo mundo.
Mas pode falar, pastora Ruth. Eu posso. Olha, eu posso pregar, eu posso ganhar almas para Jesus, eu posso fazer tudo. Não preciso ficar disputando pelo. Eu vejo a disputa pelo título muito assim maior do que necessariamente o serviço que eu estou desenvolvendo. Eu particularmente não vejo nessa questão de mulheres ser pastora elas disputando pelo título, não. Mas hoje... geralmente eu vejo brigas teológicas Sim. de pessoas que defendem, dizendo. E é fato isso, a Bíblia não vai nos dar referência, eu não tenho Sim. nenhuma referência bíblica aqui para dizer que o ministério pastoral feminino é bíblico, a gente não tem. Porém, a gente compreende que dentro da nossa cultura existem algumas mulheres que estão pastoreando e elas estão desenvolvendo esse trabalho com excelência. E não é pecado o que ela está fazendo. Então, se for pecado... essas pastoras que estão desenvolvendo um grande trabalho para o reino de Deus, elas vão perecer no inferno porque se auto-intitulam pastoras? Não, eu não estou falando acerca disso. O que eu digo é o seguinte, o que a Bíblia fala, 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1, Pedro vai falar aos presbíteros. Tito, capítulo 1, o capítulo inteiro é voltado a falar sobre o perfil do homem no ministério. Eu volto para o que... O meu foco aqui é a palavra. A Bíblia não tem nenhum respaldo, a Bíblia não respalda o ministério pastoral feminino, entende? Então, assim, eu posso pregar, eu posso ganhar almas para Jesus, eu posso evangelizar, eu posso fazer várias coisas, mas pastorear uma igreja, estar como cabeça de uma igreja, o Senhor deu essa função a homens e não a mulheres. Como você é machista? Não, não sou machista. Pelo amor de Deus. Eita Deus. Não, mas na verdade, assim, depois a gente vê o feminismo entrando dentro da igreja. Depois disso, a gente vê também essa defesa, essa briga, essa disputa pela posição da mulher, pela honra que a mulher precisa receber, o título. Não, querida, a gente pode trabalhar para o Senhor a vida toda sem receber esse mérito, sem receber, porque lá no céu que nós vamos receber o nosso galardão. Então, se eu recebo aqui, se eu recebo todos os títulos, todas as honrarias possíveis, para que essa disputa? Se o que eu estou fazendo para o Senhor é relevante, se o que eu estou fazendo é de coração, né, eu estou fazendo para Ele, então é dele que eu vou receber a recompensa. E qual é o erro de uma mulher receber o título de pastora se ela está pastoreando? Na verdade, o erro é que a Bíblia não está respaldando o ministério pastoral feminino. É isso aí, gente. Eu estou aqui na mesa com a missionária Ruth Benigno. Estamos conhecendo um pouquinho da sua história e também sendo abençoados por Deus através de suas experiências e das suas informações, do seu conhecimento, daquilo que Deus tem depositado na vida da serva do Senhor. Ô, pastora, missionária Ruth. Mas, gente... A senhora disse que passou por um divórcio e está Sim. no novo casamento. Esse tema também é bastante polêmico dentro da comunidade de fé. E a senhora expôs aqui na mesa, até sem necessidade, mas, enfim. A questão do divórcio e do novo casamento, ela gera muita polêmica no nosso contexto. Que a pessoa que se divorciou não pode casar novamente ou que a pessoa não pode se divorciar. Até que ponto o ser humano, às vezes, pode aguentar um casamento infeliz por seguir a lei bíblica, a ordenança bíblica? Repúdio e divórcio são duas coisas diferentes, né? Antigamente, os homens repudiavam suas esposas, mas não davam a elas carta de divórcio. Então, o que Jesus ali ele diz? Se você for repudiar sua esposa, dê a ela a carta de divórcio. Do contrário, se a repudiada casar, ela vai estar cometendo adultério, e quem casar com ela também. Mas, assim, no contexto... Porque, assim, hoje também está banalizado demais, né? Todo mundo, por incompatibilidade, vou casar de novo, vou divorciar e vou casar novamente. Aí não há respaldo para isso. O respaldo para um novo casamento é defendido pelos cristãos em todas as denominações possíveis, é a traição, é o abandono, é a agressão também, em alguns casos. Mas, fora isso, não há respaldo para um novo casamento. Você pode divorciar e viver para o Senhor. Né? Mas, assim, um respaldo para um novo casamento. No meu contexto é o seguinte, eu saí de casa aos 17 anos, né? Quando eu entrei ali na fase da rebeldia, ali da adolescência, eu olhava para a minha mãe que dizia, você vai ficar dentro de casa, a igreja, a casa... eu disse, não, então vou morar sozinha. Então, eu saí de casa, fui morar sozinha e, logo em seguida, eu casei com esse rapaz que eu namorava com ele, era um amigo de escola, que fomos namorando e casamos, enfim, tive 3 filhos, passei por 13 anos de casamento. Eu fui muito agredida no meu casamento. Então, assim, quando aconteceu a primeira vez, hoje o conselho é para todas as mulheres é o mesmo. Aconteceu a primeira vez, separe, ou então viva debaixo desse jugo.
Porque muito dificilmente um homem que agride uma mulher, ele vai reconhecer aquele que está errado. Na maioria das vezes, a mulher está certa e ele diz, eu estou fazendo isso por causa de você mesma. Então, assim, eu passei por situações assim, extremas. Por que hoje eu digo para você que eu não pego tudo isso para me vitimizar? Porque eu poderia ter parado ali. O meu ex-marido, ele não era crente. Ele não queria servir ao Senhor. Ele ia para a igreja por muita insistência e importunação. A Bíblia diz que a mulher sábia vai ganhar o marido sem palavras, mas nesse contexto também tem muitas mulheres que eu conheço até hoje, com 20, 30 anos de casamento, que nunca conseguiram ganhar seus maridos para o Senhor. O que eu digo a elas? Persevere. Mas há casos extremos em que não dá para perseverar. Se você é humilhado, traído, agredido, eu creio que Deus não quer isso para a sua vida. E a agressão e a traição, elas te dão respaldo para contrair. A parte ofendida, ela pode casar novamente. Sim, aí você casou novamente com o pastor Christian, né? Então, assim, eu passei por esse divórcio no começo de 2018 e casei novamente. Estou há 5 anos casada com o Christian. Ele não tinha sido casado, não tinha filhos. Enfim, é uma situação que eu sei que polemiza hoje muito. As pessoas olham. E nesse caso aí, o Paulo vai dizer que o obreiro deve ser marido de uma só mulher. Então, venhamos e convenhamos também, né? Hoje, para exercer o cargo de pastora, eu não estaria apta para isso, porque eu estou num segundo casamento. Então, assim, tem pastores aí que separou, casa, está ali, abre uma igreja e vai e está tudo certo para ele. Então, assim, hoje eu fico com o que a Bíblia diz. Por exemplo, teve uma situação que aconteceu comigo em que eu fui bastante exposta. O que aconteceu? Eu fui lá e confessei. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Se eu estou errada, eu sou a primeira a dizer. E qual é hoje eu me norteio, eu me baseio pelo quê? Pelo que a Bíblia diz. A gente precisa ser radical nessas coisas. É por não ser radical com algumas coisas que hoje o feminismo, o homossexualismo está ali. O cantor está ali, é uma bênção, é compositor, vai ali, você paga para ele ir lá na igreja, daqui a 2 meses ele diz assim, olha, agora eu sou homossexual e tal, eu estava cantando, eu estava usando drogas, eu estava num relacionamento homoafetivo e estou deixando o gospel. É por isso. É por a gente não ser radical com algumas coisas. Jesus foi radical quando foi necessário. Jesus, ele falou, ele pregou a verdade. É por isso que, por exemplo, João Batista, ele falava a verdade, chamava o povo de raça de víbora. E ainda assim o povo era convencido pelo que ele falava. Porque assim, se eu passei por uma situação de divórcio, se eu passei por uma situação de agressão, hoje eu tenho respaldo para dizer para mulheres, se você está vivendo essa vida, você está decidindo viver assim, porque muito provavelmente essa pessoa não vai mudar. E o chat, o pessoal estão descendo? Não. Amém. Pode continuar. Então, pastor, é isso. Eu não vejo respaldo para uma pessoa que está há 10 anos sendo agredida e a pessoa não reconhece que precisa de mudança. Não, vou continuar aqui porque... Deus não quer que você viva debaixo de um jugo como esse. Deus não nos criou para isso. Então, assim, a minha mãe adotiva, ela me batia. Mas as agressões que eu sofri no meu primeiro casamento eram piores. E hoje eu passo por situações de verbais, né? Por situações de as pessoas me julgarem pelo que aconteceu lá no passado. Hoje eu não julgo a caminhada de ninguém, porque eu não sei o que ninguém está passando. Dentro de 4 paredes, quem conhece você, quem conhece a mim, quem conhece quem está em casa é o Senhor. Então, assim, é muito fácil hoje eu julgar alguém que está decidindo viver sendo traído. Eu tenho uma amiga que ela viveu 22 anos debaixo de um casamento como esse. Era agredida, era traída, e as pessoas olhavam, chegavam na casa dela, faziam campanha, profetizavam que Deus vai fazer desse homem um obreiro, tu vai entrar dentro da igreja com ele vai contar o testemunho, e eu dizia para ela, não vai. E o povo dizia, não ouça ela, porque ela não é espiritual. Mas o que aconteceu? Ele saiu e foi morar com um traficante. E hoje ela casou novamente e ela está vivendo bem. Por quê? Porque tem muita gente profetizando coisa indevida que Deus nunca falou. Tem um monte de pastor querendo levar as ovelhas a um Salvador que ele nunca conheceu. Então, assim, é por isso que hoje a gente vê essas coisas. As igrejas aí que estão cheias de profetas, porque tem profeta verdadeiro, mas também tem o que se intitula profeta. Tem os falsos. E tem aqueles aplicativos de internet que a pessoa vai lá, pega a placa do carro, consulta tudo e vai lá e fala o nome da pessoa e tudo mais. Eu tenho uma amiga aqui em Curitiba. Vai lá no Facebook das irmãs e vê as irmãs colocando se sentindo sozinha. Aí o profeta vê, não, mas a irmã é casada. Aí já abola uma profecia, né? Então, eu tenho uma amiga aqui em Curitiba que ela disse, eu fui numa igreja, o profeta revelou até o nome do meu esposo. E aí, assim, eu fico olhando que nesses contextos tem muita gente sendo levada. Tem muita gente sendo levada por pastoras, como uma pastora que tem no Nordeste, que fez não sei quantas mil tatuagens, diz, todas as tatuagens que eu fiz foi depois que eu vim para Cristo. Foi depois que eu me converti. E tá aí arrebanhando milhares de pessoas. Por quê? Porque ela profetiza o que os influencers famosos que eu vi. Quem é a Rayala Pavim? Não.
Seus advogados estão aí? Não, é mais para cima. Então, assim, o que esperar disso? O que esperar de uma geração que se deixa ser levada por profecia, mas que não conhece a palavra e não se baseia e não se norteia por ela? Eu tenho que usar a palavra como respaldo para mim, para dizer para alguém hoje, para olhar para essa pessoa e dizer: o Senhor, ele muda situações trágicas, ele transforma a maldição em bênção se você se posicionar. Porque é necessário se posicionar, reconhecer: não, eu caí, eu falhei. O que o Senhor vai dizer a uma das igrejas ali em Apocalipse? Lembra-te de onde caíste e te arrepende. Então eu tenho que me lembrar: não foi o pastor que me derrubou, não foi a situação que me derrubou, não foi o assédio que me derrubou. Sou eu com as minhas próprias atitudes. Se eu decidir cair, eu vou cair e vou ficar ali naquele espírito de autocomiseração, de vitimismo, porque tem gente que ama se vitimizar. Verdade. Pega e constrói a narrativa de um testemunho. Tem uma pessoa que eu conheço que construiu um testemunho. Eu sou uma ex-traficante. Mas hoje ela está dentro da igreja destruindo a vida de um monte de gente. Porque para ela ninguém presta, só presta quem é amigo. Ela destrói assim, a imagem das pessoas. Ela destrói. E outra coisa, quem tem chamado, ele pode ter em alguns momentos a sua vida atrapalhada pelas pessoas, sim. Porque o que uma imagem, como disse o pastor Marco Feliciano aqui, o que uma fofoca, o que uma palavra maldita a teu respeito não é capaz de fazer acerca da tua vida. Eu já sofri com situações de assédio, por exemplo, trazendo agora para a questão do assédio, que eu fiz de tudo para me calar. Eu fiz de tudo para não levar o negócio para frente. Só que um abismo chama outro. E se você insiste no erro por muito tempo, lá na frente você vai ser pego. E que a pessoa descobria que o marido estava me assediando. E não quis saber por que de eu não estar me deixando levar. Ela só queria saber que você se calou, você errou. Mas por que eu me calei? Para não gerar um escândalo. Por que eu me calei? Para que as pessoas não soubessem que aquela pessoa tão admirada na igreja era, na verdade, um assediador que estava mandando fotos indecentes. Entende? E quando veio a situação à tona, a pessoa se voltou contra mim. E ainda usou meu nome de forma indevida. Olha, essa pessoa estava querendo meu marido. Imagina isso. Não é fácil você passar por tudo isso e ficar firme. Não é fácil. Então, por isso, hoje eu sou radical. Eu sou radical com meus filhos. Meus filhos ficarem no celular e chegar ao final do dia e eles não tiverem lido a Bíblia, eu digo a eles: amanhã vocês passam o dia sem celular, porque vocês precisam alimentar o corpo e a alma. Vocês foram criados na igreja. Então, como é que eu vou pregar lá fora se eu não tenho respaldo dentro da minha casa? Como é que eu vou ensinar mulheres sendo que a minha casa é uma bagunça? Falando sobre a questão do divórcio, dentro do contexto igreja, a pessoa divorciada sofre bastante preconceito? Você já sofreu? Demais. Por exemplo, quando a gente chegou no Goiás, nós saímos do Maranhão e fomos para o Goiás. Meu esposo foi trabalhar numa convenção, foi trabalhar para um ministério específico. Começou a pandemia e eu sempre observando a rejeição da esposa do pastor para comigo. Quando começou a pandemia, o pastor chamou minha esposa e disse: não tem como eu continuar com você aqui, porque a minha esposa ela não gostou ali do perfil da sua esposa, pelo fato também da sua esposa ter passado por um divórcio, por uma situação assim que ela não está apta a ensinar mulheres. Porque para algumas pessoas só está apta a ensinar sobre algo quem nunca passou por aquilo. E eu acho que as pessoas que estão mais prontas para falar sobre pecado é aquelas pessoas que já pecaram. É aquelas pessoas que já caíram, já foram no fundo do poço e Deus levantou elas de lá. Então, assim, como você reage diante de uma situação como essa? Eu poderia ter ido falar várias coisas, eu fiquei em silêncio, porque eu tenho aprendido com Deus que no silêncio a gente vence e supera, e Deus faz coisas que a gente nem espera. Porque o Senhor consegue ouvir coisas que eu não ouço. O Senhor sabe o que é falado a meu respeito. Por exemplo, tem pessoas que não entendem o fato de eu estar há 2 anos numa cidade e Deus tem me levantado, me levado em alguns lugares. E eu fico em silêncio, permaneço em silêncio. Diz alguém por aí que calado vence, né? Uhum. Então, assim, eu vou continuar em silêncio. Existem muitas pessoas que hoje estão vivendo essa realidade. Ninguém casa para se divorciar. Não. Cara, nenhum cristão, alguém que tem princípios bíblicos que para eles são absolutos e inegociáveis, a ponto de eu conhecer pessoas que após o divórcio entraram em depressão. Sim. Mas não simplesmente porque sentiu falta da pessoa que convivia com ele, e sim por conta dos princípios que ele carrega. Existem pessoas que, por se divorciarem, achou que não tinha mais salvação para eles. A consciência, dentro da crença que ele tem, que não podia se divorciar, não podia se divorciar, não podia se divorciar. E aí, quando aconteceu com ele, ele falou: cara, eu tô no inferno, o que vai me adiantar agora servir a Deus? Eu conheço também uma pessoa que uma vez eu indiquei uma pregação para eles assistir, e o pregador era muito radical nessa questão do divórcio e novo casamento. E eu não sabia que esse casal, eles estavam em um recomeço familiar, né? Os dois tinham se divorciado e agora eles estavam em um novo casamento. E aí eu indiquei uma pregação. Cara do céu. Aí eu fui assistir a pregação depois, que eles me falaram, na verdade, foi a
A senhora, ela chegou para mim e falou bem assim, então não tem mais jeito para mim? Eu tô no inferno, já era. Aí eu tive que procurar uma outra pregação para indicar. Eu tinha indicado uma pregação do Paulo Júnior, sabe? Do Paulo Júnior. Mas logo dele. Nossa! Ele é bem radical com relação a isso. Na época eu assistia muitas pregações do Paulo Júnior e eu tinha indicado para eles. Aí ela falou, então não tem mais jeito para mim. Eu falei, não é assim, mas também tem a graça de Deus e tal. Sim. Porque a gente também não pode dar abertura, né? Até porque a graça de Deus não é autonomia para pecar. A graça de Deus é força que nos ajuda a vencer o pecado. Mas voltando, ninguém casa para se divorciar, ninguém casa para, fala, é só um momento, depois eu vou largar. Todos nós que estamos dentro de um contexto igreja, com princípios, valores que para nós são absolutos e negociáveis, casamos para viver a vida toda. Mas tem os incidentes, tem as contrariedades no meio do caminho que leva a essa realidade que você viveu. E talvez muita gente que está nos acompanhando hoje está vivendo essa realidade. Pô, não casei para divorciar, mas divorciei. Mulheres que estão divorciadas aí hoje. Como lidar com o divórcio? Você, durante esse período, estando em um contexto cristão, evangélico, hoje como pregadora, como ensinadora, o que você diria para as pessoas que, sem querer, aconteceu o divórcio e hoje estão nesse dilema, estão nessas crises existenciais, nesses conflitos na alma por conta do divórcio? Cada contexto precisa ser analisado. Se você foi abandonada, se você foi traída, porque assim, a traição, ela se dá quando acontece o flerte. O que é que Jesus diz? Quem olhar para uma mulher e no seu coração intentar ou cobiçá-la, já cometeu adultério com ela. O adultério é cometido entre duas pessoas. Então é um flerte ali. Você flertou e a pessoa, ela se deixou levar também e ela correspondeu. Então assim, cada contexto deve ser analisado dentro daquilo que realmente aconteceu. Você foi traída, você foi humilhada, você era agredida, ou você simplesmente deixou de amar essa pessoa porque essa pessoa não te correspondia sexualmente. Cada contexto tem que ser analisado. Por quê? Porque na medida que eu vou comparar a minha história com a outra, eu tenho que entender que quando eu caso com alguém, são dois pecadores, são duas histórias diferentes. São duas pessoas com as suas manias, com os seus traumas, com suas lutas, que estão entrando ali para fazer dar certo até o fim. E quando tem filho, se torna pior ainda. Então, assim, hoje eu estou aqui porque eu creio que o Senhor, Ele não vai me lançar no inferno pelo fato de eu ter passado por um divórcio. Até porque, ainda que você tenha casado novamente de forma indevida, o Senhor, Ele é poderoso para te perdoar. Qual é o único pecado que não tem perdão? É a blasfêmia. Então, assim, você entrou num contexto de um novo casamento. Aquele novo casamento foi constituído de forma indevida, mas você casou, oficializou, deixou de ser um adultério, ele não é um adultério. Arrependido pelo pecado que cometeu. Sim, é necessário haver o arrependimento, né? Então, assim, Senhor, me casei novamente, não me casei de forma devida. Agora, eu não vou dizer para que a pessoa que largou o marido para ficar com a pessoa e a outra largou a esposa para ficar ambos juntos, eles vão pagar um preço, sim, eles precisam se arrepender de verdade, e nessa questão é só o Espírito Santo que pode dizer se está ou não arrependido de verdade, para que ele possa seguir em frente e deixar o passado para trás. A gente não pode viver de passado, a gente precisa ressignificar a nossa história, assim como eu venho fazendo. Eu tenho 36 anos hoje. Então, assim, hoje, olha tudo que eu passei. Eu convivi com muita rejeição, eu convivi com muita agressão, eu convivi com muita palavra de maldição, de humilhação. Então, se eu tivesse parado por causa disso, eu não estava aqui agora. Se eu tivesse... A depressão não me venceu, a síndrome do pânico não me venceu. Houve um tempo de tanta crise que eu tinha, que eu achava toda hora que estava infartando. Então, eu chegava do hospital, começava a passar mal e voltava. Até que eu encontrei um tratamento, um pastor que trabalha com quiropraxia, e ele foi cuidando de mim mais ali no conselho, no aconselhamento, e trazendo à minha memória que aquilo ali não era uma doença física, era algo mais espiritual e sentimental também. Então, o Senhor foi me curando, me capacitando, e hoje eu estou aqui falando para pessoas. Eu estou aprendendo, eu estou estudando, mas eu sou radical com relação ao que a Bíblia diz. Então, assim, para um novo casamento, o respaldo é a traição. Se houve traição no meu casamento, no meu primeiro casamento, houve traição de ambas as partes. Por quê? Porque algumas coisas eu passei e hoje eu vejo que são... se você se cala, é como se você estivesse aceitando, concordando. Então, é uma traição também. Porque se hoje você está passando por uma situação, alguém está te assediando, e você chega para a pessoa e corta o mal pela raiz ali, e vai e segue a sua vida, e fala com quem deve, e nisso também já entra, é porque uma coisa vai chamando outra. Agora, imagina uma coisa, se você não tem um pastor confiável, e tem um obreiro da igreja te assediando, e você não tem coragem de chegar ao pastor e dizer assim, olha, pastor, está acontecendo essa situação, porque o pastor é amigo do obreiro, né? Aí, no final das contas, o que vai acontecer? Você vai
voltar lá para a estaca zero e o obreiro vai continuar na posição. Isso aconteceu comigo em alguns contextos e as pessoas ainda usaram contra mim. Porque eu nunca fui de abrir muitas coisas, mas também nunca fui de me silenciar. Uma vez que alguém vem me expor, uma vez que alguém... Eu preciso dar a minha versão dos fatos. As pessoas dizem, o justo não se justifica. Tem coisas que você não deve se justificar. Mas uma coisa que compromete a tua índole, teu caráter, você precisa ir e falar a sua verdade. Em determinado momento, Paulo vai se justificar. Num determinado momento, o Senhor, ele chega para os fariseus e diz, não é bem assim. Então, também eu acredito que num determinado momento a gente precisa chegar e dizer, não foi assim que aconteceu. Ainda que a tua versão não seja pelas pessoas comprar. As pessoas não comprem a tua versão. As pessoas não apoiam, não aprovem, digam, não, é você que está errado. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o que me consola hoje é isso. Todas as pessoas que me prejudicaram na caminhada, um dia elas estarão diante de Deus. Amém. Mas eu louvo a Deus que eu estou aqui hoje. Que bênção. Você que acaba de chegar em nosso canal e ainda não é inscrito, talvez você quer interagir conosco aqui no bate-papo, mas não está conseguindo, é porque o Léo ali, a nossa produção, ele só libera o bate-papo depois que você se inscreve. Então se inscreva em nosso canal, após 3 minutos, ele já vai liberar o bate-papo para que você possa interagir conosco, porque hoje estamos aqui com a missionária Ruth Benigno, onde ela está contando um pouco de suas experiências para nós e também compartilhando um pouco do depósito que Deus tem feito na vida dela. Missionária, e como se livrar da culpabilidade? Porque eu penso que todas as pessoas, a maioria que eu converso que veio de um divórcio, ela sofre com esse sentimento de culpa. E pode ser que você também sofreu com esse sentimento de culpa, mesmo estando vivendo uma nova vida já, um novo casamento, enfim. Como se livrar desse sentimento de culpa? Olhando para Jesus, porque assim, quando eu olho para as mulheres da genealogia, como eu já falei, eu vejo que todas elas eram mulheres ligadas de uma certa forma a algo negativo. Por exemplo, Tamar. Tamar se vestiu com veste de prostituta para seduzir o sogro. Raabe era prostituta, Ruth era moabita. O povo de Moabita se originou de um incesto entre Ló e uma de suas filhas. Aí a gente vê Betseba, uma adúltera. Aí a gente vê Maria, uma menina pobre. Era pura, mas era pobre. É tão tal que o povo de Israel ainda hoje espera o Salvador, porque eles acreditam que o Salvador não pode ter vindo de uma menina tão pobre, de uma virgem pobre. Não foi assim. Então, assim, se a gente analisar aquilo ali, todas aquelas mulheres tinham tudo para não estar ali. Por que não coloca Ana? Por que não coloca Débora? Por que não coloca Esté? Por que não colocam mulheres que tinham uma vida digna, como algumas pessoas já chegaram para mim e disseram, eu nunca divorciei. E aí a vontade que você tem a dizer, mas nem por isso você é melhor do que eu, porque você não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Então, assim, como se livrar desse sentimento de culpa? Sabendo que em Cristo todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Sabendo que o Senhor tem novidade de vida para nós todos os dias. Sabendo que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Sabendo que aquele que tem a última palavra a nosso respeito, ele decide nos chamar de filho. Foi assim que Jesus fez com a mulher do fluxo de sangue. Filha, eu te curo, eu te libero desse mal que tu está enfrentando hoje. A mulher samaritana, 6 maridos. O 5, que ela estava com ele não era dela. Jesus fala o quê? Libera uma cura para a vida dela, libera uma palavra, libera uma água para ela, que quando ela vai, ela leva essa água e todas as pessoas da cidade dela são convencidas por aquilo que ela disse. Imagina se alguém acreditaria numa narrativa hoje de uma mulher que teve 5 maridos, que está com ela hoje não é dela. Né? Então, assim, olha para própria Maria Madalena, o Senhor repreende, expulsa dela 7 demônios. E ela o quê? Ela vai trabalhar no serviço, ela vai trabalhar servindo Jesus. Jesus veio para dar visibilidade para as mulheres, sim. Ele veio para dar uma história nova e ele tem mudança de vida para todos nós. Basta que eu e que cada uma que está passando por uma situação difícil se posicione. Basta que a gente tome a iniciativa de dizer, isso aqui não vai me matar. Porque se eu estou viva é porque Deus tem um propósito na minha vida. Então, se ele tem um propósito, eu vou ficar de pé e vou ressignificar essa dor. Então, assim, hoje eu não me culpo mais pelo que passou, porque tem coisas que você não é responsável. Semana passada eu fui no aniversário. A moça falou para mim, meu bolo ficou horrível. Eu disse, não, mas você não tem culpa, não foi você que fez. Você encomendou no lugar errado, você fez o seu melhor. Todos nós estamos lutando para fazer o melhor. E outra, quando você vai ouvir alguém que divorciou, se você ouvir só uma parte, você compra aquela narrativa e deixa a outra como, né, o demônio ali da história. Não, toda história tem 2 lados. Sim. Entende? Então, assim, aqui ninguém... todo casamento, quando se acaba, a culpa é dos 2. Tem um que está lutando mais, mas em algum momento ele falhou. Tem alguém que está... Eu conheço uma mulher no Goiás, que quando a gente foi trabalhar lá na cidade, ela dizia assim, pastora, é o seguinte, eu e meu esposo trabalhamos a semana inteira e eu só tenho vida íntima com meu esposo no final de semana. Se ele quiser, assim. Se ele não quiser... E antes que a gente saísse daquela região, o esposo tinha caído em adultério e tinha engravidado uma outra pessoa. Por quê? Porque há necessidade de andar em acordo. Andarão 2 juntos se não tiver acordo? Tem que ter um consentimento aí nesse negócio. Verdade. Não pode ser assim. Não, se quiser, bem. Eu conheço uma esposa de não pastor... Pode mesmo.
Olha, já pensou? Participei de uma convenção em que uma esposa de pastor ao lado da filha, numa mesa como estamos aqui, ela chegou para uma irmã e falou, lá em casa o almoço eu faço do meu jeito. Se meu marido quiser comer, ele come. Se não quiser, que ele vá para um restaurante, na frente da filha. Que geração eu estou influenciando? Qual é o legado que eu estou deixando para os meus filhos? Né? E principalmente nessa questão da honra, da submissão ao marido. Porque as mulheres hoje estão querendo empoderar as filhas de maneira errada. Como? Para que ela se sobressaia. Não só se sobressaia nas outras áreas da vida, mas principalmente dentro de casa. Quem manda ali é ela, a última palavra é dela. Então, a mulher ela tem que servir o marido em todas as áreas. E o marido também responder de forma recíproca para a esposa. É desse jeito, é desse jeito. Você falou aí sobre assédio. Tem assédio dentro da igreja? Tem sim. É tão tal que agora a gente tem um canal aí, né, que está sempre divulgando aí os casos de pastores, né? Não só com outras Qual mulheres. canal? Mas daí não dá, né? Mas, assim, não só tem um pastor, na verdade, em Brasília. Ah, que tá, ele, o pastor Anderson Silva, né? sim, que ele expõe essas situações de não só de assédio, mas em que também pastores, eles não caem só com mulheres, mas com homens e até mesmo com crianças. Então tem muita coisa grave, tem muita coisa feia acontecendo no Você já nosso sofreu meio. assédio que você falou aí? Sim, eu passei por situações muito constrangedoras em que, assim, eu não tinha culpa, mas hoje eu digo para as mulheres, não andem sozinhas, anda com uma amiga, anda com um filho, para que você esteja respaldada. Porque no momento da adversidade, que alguém construir a narrativa a teu respeito, porque hoje tudo tem print, tem áudio, tem foto, tem vídeo, né? Mas, assim, se alguém tentar construir algo a teu respeito e dizer ela estava em um lugar em que ela não estava, você vai conseguir provar. Não, eu estava com essa pessoa, eu verdadeiramente estava fazendo isso, porque antigamente não tinha isso, né? Então, se você passava por uma situação, você era exposto e você ainda ficava como ruim. Já aconteceu e eu não desejo isso para ninguém. Porque aí pinta-se, a esposa do pastor principalmente, pinta a irmã como a Jezabel da igreja. E as outras ali, né, que são as vítimas, vão ser apoiadas. Eu passei por uma situação de um fato consumado em 2013 e foi uma questão de exposição em que todo mundo ficou sabendo a versão por mim. Eu não precisei esperar ninguém contar. Eu me arrependo, eu me envergonho, mas eu penso que você tem que ser muito homem, muito mulher para segurar aquilo que você fez. Eu cheguei e expus. Fui diante da igreja pedir perdão. A partir dali, eu só toco no assunto quando alguém fala. Por quê? Porque não é uma irmã que derruba um pastor. É um pastor que está há 5 meses flertando com você, te mandando mensagens, prometendo o mundo e o fundo, e você se vê ali naquela situação de luta, e a carne ela vai ser fraca quando o espírito não está sendo forte, e muitas mulheres estão caindo. Tem tanta mulher, né, no nosso contexto pentecostal, principalmente, que eu vejo que a maioria dos escândalos que acontecem com relação a essas coisas são no contexto pentecostal, que não há tanto ensino para isso, porque as igrejas hoje não estão muito preparadas ainda para lidar com pessoas que divorciaram, principalmente se forem mulheres. Elas ficam lá no cantinho, a paz do Senhor, irmã, Deus te abençoe, amém. Por exemplo, hoje com crianças autistas, a nossa igreja precisa desenvolver pessoas e preparar pessoas para trabalhar com essas crianças na igreja. E tantas outras áreas que a igreja precisa saber lidar. Porque assim, o pastor que cai, ele vai receber ali a honra, quando ele vai ali confessar seu pecado, ele está com a família, porque a esposa perdoou, ele vai estar com vários amigos, e a pessoa que caiu, se ela decidir ficar com Cristo, se ela decidir se reconciliar, ela vai ter que ir na frente sozinha, pedir perdão. Ainda existem lugares onde é cobrado isso, essa exposição, né? E eu acredito, porque a Bíblia vai dizer que quem erra tem que ser repreendido na frente de todos, principalmente se você ocupa uma posição, para que os outros também tenham temor e evite. Mas quanta gente está dentro da igreja, debaixo de um jugo de pecado, porque não tem mais coragem de confessar, porque não pode confiar em ninguém, porque são pastores mal preparados para trabalhar essa questão, para trabalhar essa restauração, porque se a pessoa está ali é porque ela quer uma restauração. O filho pródigo sai, ele não avisa para onde vai, mas a ovelha que se perde, ela fica emitindo sons para que o pastor encontre ela. E tem muita gente assim dentro da igreja, emitindo sinais, pedindo ajuda, clamando, tanto na área do homossexualismo, quanto na área do adultério, porque a igreja precisa de pessoas preparadas para trabalhar essa questão familiar. Concordo plenamente com você. E eu acho que ainda hoje as mulheres elas sofrem mais nessa questão de sempre elas serem o lado ruim da história, né? Então elas têm que ser melhor 2 vezes para provar e comprovar que o erro não está nela. Mas, enfim, existe também as mulheres Jezabéis, né? Sim. Existe, a gente não pode negar o fato também que existe as Dalilas, existe as capetas aí que quer derrubar os obreiros, os servos de Deus. Né, Léo? Não existe?
Existe sim também. Mas aí, nesse caso, dá para você identificar. A Bíblia diz que a gente conhece os frutos, conhece a árvore pelos frutos que ela está dando, né? Então, pelo seu fruto conhecerei. Se é uma pessoa que é leviana, se é uma pessoa que anda vestida de forma indecente, se é uma pessoa... Eu penso que a mulher do pastor tem que estar preparada justamente para isso. É nessa hora que ela vai entrar como pastora, para pastorear essa pessoa que está agindo dessa maneira. Ela precisa... Eu penso que as igrejas elas devem ter um grupo especializado para chamar essas pessoas na retranca. Porque, por exemplo, meu esposo pastoreou uma igreja no interior do Goiás, tinha moças que chegavam na igreja, sentavam na frente, dobravam a perna, virava a perna para ele. E aí, como que a gente reage diante de uma situação como essa? Meu esposo, ainda no Maranhão, ele foi... Servo de Deus tem que ter domínio próprio. Mas aí tem hora que você precisa ir lá e encaixar a pessoa no domínio próprio, né? Não vai descer ao nível, mas... Enfim, teve uma época em que meu esposo, assim que nós nos casamos, ele foi diretor de uma escola de profetas lá no Maranhão, algo só voltado para os jovens. E aí, no meio das... Ele disse para mim, minha filha, eu preciso que você fique indo comigo todos os encontros. Eu digo, mas para quê? Você disse que a maioria são rapazes. Ele disse, não, mas pode ser que aconteça algo, então é bom que você esteja comigo. Enfim, eu fui. Quando eu cheguei lá, nos horários de intervalo, as moças chegavam para ele e diziam, você quer um lanche? Elas olhavam para mim, e aí, coisinha? Tu quer também? Então, assim, quanta situação eu passei, era com meninas crentes que estavam estudando teologia. Então, assim, se está estudando e chega a esse nível, imagina que não estuda. Mas por que existe isso no contexto de igreja? Não são pessoas que são para dar o exemplo? Mas não são pessoas perfeitas, né? São falhas. Nós somos falhos. Tem a carne, né? Sim. Essa questão de tem natureza. A carne miserável que, se não for colocada no devido lugar, ela vai reinar em algum momento. É verdade, é verdade. Hoje a senhora também é pregadora, né, pastora missionária, pastora? Eu vou te dizer, viu? Me deixe, viu? A irmã não gosta de ser chamada de pastora, não? Não, eu fui consagrada missionária em 2019. Porque, assim, no Maranhão, na minha convenção, que é a Comadésima no Maranhão, o pastor... Pastor Raposo? Não, o pastor Cavalcante, o pastor Raul Cavalcante é o vice-presidente da convenção e é o pastor presidente é Imperatriz. O pastor Raposo é de São Luís. Ah, ele é de São Luís. E o pastor Zé Gomes também. Então, assim, em 2019 eu fui consagrada missionária. Por quê? Porque toda esposa de diácono, presbítero, evangelista e pastor, elas são consagradas a missionárias. Então, a gente tem esse hábito de chamar as mulheres de ter esse título de missionário. Mas todos nós somos missionários. O que a gente faz como pregador da palavra? A gente saqueia o inferno para povoar o céu. A gente vai em busca das almas perdidas. A gente vai pregar a verdade. Se bem que tem uns pregadores que só querem revelar o CPF, a placa do carro, a idade. Mas, assim, eu penso que a gente é chamado para isso, né? Mas, assim... Eu tenho desenvolvido esse chamado que Deus ele vem aperfeiçoando cada dia na minha vida. Eu louvo ao Senhor, eu prego a palavra também, mas eu estou aprendendo. A vereda do justo é como a luz da aurora. Esse versículo eu cito todos os dias para mim, assim como eu cito Romanos 8, do 31 ao 39. Diante de tudo que eu passei, se Deus está comigo, pode se levantar o 31 mundo todo. 31 a 39? Cita aí para eu ver, deixa eu ver. Esse versículo, esse texto, essa perícope, eu citei no dia que eu fui à frente pedir perdão à igreja por ter sido envolvida em um escândalo. Né? Então, assim, lá no Maranhão ainda tem esse hábito, essa cultura, né? De que as pessoas que pecam, que são pessoas assim que estão em evidência, elas precisam ir e se retratar diante da igreja. Eu acho isso válido, né? Espero que Deus desperte isso nos corações dos pastores, para que todas as pessoas demonstrem verdadeiramente o arrependimento, porque tem gente que não compra a tua narrativa, se tu estiver falando a verdade ou mentindo. Ah, não, aquilo ali não está arrependido, não. Eu lembro que na época falaram isso. Não, aquilo ali, oxe, ela foi citar a Bíblia, e eu ia citar o quê? Eu ia me justificar? Não tem como se justificar diante de algumas coisas. Mas eu citei Romanos 8, Paulo vai dizer, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele vai dizer, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O seu Shed tem uma frase que ele já dorme com o Senhor. Ele diz que triunfo não é ausência de batalhas.
Quando os soldados voltavam da guerra vivos, eles voltavam em triunfo. Uns voltavam sem braço, voltavam mancando, voltavam sem o olho, mas voltavam vivos. E ele disse que no grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as suas tropas, e nós estaremos lá. Alguns estarão mancando, alguns chegarão se arrastando, mas finalmente nós estaremos lá. Uau, coisa linda. Glorioso isso aí. E nós aguardamos esse dia, né? Sim. Ô, missionária Ruth, que tremendo. Hoje você tem 37 anos. 36, homem. Não aumente minha idade, não, pelo amor de Deus. Antes dos 40, a gente ainda pode dizer quanto tem, né? Acorde. 36 anos, sua história é incrível. Que história de superação, que história extraordinária. Muita coisa vivida, né? Sim. E você superou tudo. Hoje, falar sobre a vida, para algumas pessoas, não é muito fácil. Porque quando ela fala sobre a vida, vem muitas coisas em suas memórias. Sim. E dentre tantas coisas que vêm nas memórias das pessoas, é o sofrimento, as dores, né? Sim. Dentro de suas experiências vividas, derrotas, vitórias, conquistas e batalhas, o que é a vida? A vida é um dom, é uma dádiva que Deus nos concede. Eu sempre, quando ministro para mulheres, ministrei ontem, falei assim que se você está vivo, se você está respirando esse oxigênio e não está sendo pago, se teu coração está batendo, ainda que você tenha algum problema cardíaco, mas teu coração está batendo, mesmo que você tome um remédio, que você seja hipertenso, mas você está vivo. Então, você tem que aproveitar o dia de hoje, viver o hoje. Não, porque a ansiedade é o excesso de preocupação com relação ao futuro e eu sou muito ansiosa. Tem coisas assim que eu digo, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Por exemplo, estar aqui já desenvolve, já desperta esse gatilho, né, da ansiedade, porque eu já passei com situações muito conflituosas. Eu já fui assim ao fundo do poço, não sei quantas vezes e voltei. Teve um pastor que na época que aconteceu essa situação comigo, ele disse: você já foi no fundo, você está no fundo do poço, não cabe mais, porque a glória da última casa vai ser maior que a primeira. E eu peguei aquela palavra e eu ando hoje pautada sobre ela. Eu sei que Deus ainda vai fazer grandes coisas através da minha vida. Não é por mim, é apesar de mim. Então eu tenho que aproveitar o hoje, me preparar para que quando o Senhor me leve a lugares mais altos, eu venha fazer jus àquilo que Ele depositou na minha vida, aquilo que Ele derramou sobre a minha vida. Todas as mulheres que têm chamado, todos os grandes nomes que Deus levantou, são pessoas que vêm de situações assim extremas, não só de dificuldades financeiras, mas também de traumas, de situações assim, de exposição que viveram. Né? Eu poderia aqui citar várias pessoas. Tem um podcast aí bem famoso, apresentado por uma moça loira, que hoje é cristã, serve ao Senhor. Karina Bach. Pronto. Forte Mais é o nome do podcast. Sim, mais dela. forte. Mais forte, né? Então, assim, eu fico acompanhando ali o que ela fala e, meu Deus, quantas histórias, né? Quantas situações que as pessoas viveram que você nem imagina. Por exemplo, eu vi o podcast dela com a Sara Farias e você não tem noção das dores que aquela mulher passou enquanto ela escrevia. Ela teve uma perda e, assim, a gente vai tendo perdas ao longo da caminhada, né? Umas pessoas perdem numa área, outras perdem em outras, mas aproveite essa dádiva que Deus está te dando de viver hoje. Você não pode parar por aí. Ruth, o que é a vida? A vida é um dom de Deus. Sem ser de forma filosófica, de forma introspectiva, o que é a vida? A vida é uma dádiva. O maior presente que eu recebi da parte do Senhor foi a vida que Ele me deu. Então, essa vida que Ele me deu, eu preciso devolver ela para Ele de forma melhorada. Tudo aquilo que Deus nos entrega, precisamos devolver a Ele de forma melhorada. O que recebeu 2 talentos era para Ele multiplicar. O que recebeu 1 também era para multiplicar, mas enterrou. Então, eu vou viver essa vida para a glória de Deus até o fim. Qual é o seu maior sonho? Deixar um legado. Se você pudesse voltar atrás e não fazer algo, o que é que você não faria? E o que você pudesse fazer, o que é que você faria? Eu não desobedeceria meus pais. Porque a desobediência te leva a situações assim que você jamais passaria se você obedecesse. Hoje, quando eu repreendo os meus filhos em algumas áreas, eu sou pai e mãe. Porque eu sou casada, eu casei novamente e tudo, mas o meu esposo disse assim, eu vou ficar com a parte de cuidados, então você fica com a parte da repreensão. E eu não desobedeceria meus pais, porque se eu tivesse ouvido, né? Se eu tivesse atentado para o que principalmente meu pai é o maior exemplo de crente que eu conheço. Meu pai é o maior homem de Deus que eu conheço na terra. Eu só sei que meu pai peca porque todos nós somos pecadores. Mas o meu pai, ele, assim, na simplicidade dele, ele tem deixado esse legado na minha vida. E o meu sonho é viver para a glória de Deus, é deixar um legado e ver os meus filhos sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Que maravilha. É isso? É isso, Léo? Falta mais alguma coisa?
Missionária Ruth, olhe naquela câmera que está de olho para a senhora, de tudo que foi falado aqui. Deixe uma palavra de reflexão para os nossos telespectadores. Então, querido, você que é o improvável, você que é o menor da casa, você que ninguém valoriza a tua história, ou o teu sonho, ou o teu legado, continue perseverando, continue firme naquilo que Deus tem te direcionado, porque eu sei que é o tempo dele, todas as coisas serão esclarecidas e a vitória vai chegar na tua mão. Não desista, continue cavando, continue plantando, continue, ainda que isso te custe lágrimas, dedicação, tempo. Hoje eu vejo muitas mulheres, por exemplo, que estão em ambientes festivos e em que eu não sou convidada, mas enquanto elas estão lá, eu estou em casa estudando. Eu sei que ao tempo devido e oportuno o Senhor vai fazer acontecer. Hoje eu sou professora de teologia, dou aula para mulheres. Hoje eu também eu fechei uma parceria com uma editora e estou publicando esse livro que eu escrevi, que é um livro teológico voltado para as mulheres. Qual que o ainda... nome do título do livro? Já tem? Como eu uso como uma apostila ainda, é Academia de Pregadoras, mas eles estão ressignificando lá o nome, porque não pode ficar muito parecido com o projeto que já tem aí, né? Mas, assim, eu dou aula para mulheres e eu vejo que elas, coisas mínimas da palavra, elas ainda não conseguem decifrar, porque elas não estudaram. Então, a gente precisa se preparar, precisa estudar, precisa plantar, porque eu sei que ao tempo devido, o Senhor, Ele vai produzir uma colheita para a nossa plantação. Missionária Ruth, muito obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço. Foi muito bom ter a senhora aqui com a gente. Obrigado por se doar em compartilhar tudo que Deus tem depositado na tua vida. Eu sei que a primeira vez numa mesa como essa é difícil. Foi até difícil para mim também, porque... Tô vendo? A irmã foi falando as minhas pautas bem adiantado. É forte. É forte. Mas foi uma bênção. Eu estou saindo daqui hoje bastante edificado aí com essa palavra. E eu vou quebrar o protocolo aqui. Eu vou até pedir para você orar, tá? Pedir para você orar, depois de tudo que foi falado aí, abençoar a vida dos nossos telespectadores, tá bom? Amém. Você que está aí na sua casa, que ainda não se decidiu entregar para Cristo, entregar sua vida a Cristo, entregar o controle da tua história para Jesus, ou você está afastado dos caminhos do Senhor, porque a igreja te feriu, porque alguém na igreja te feriu, porque alguém julgou você, porque alguém te rejeitou, porque alguém disse que você não ia dar certo, que isso não ia vingar, que isso não ia prosperar. Eu quero dizer para você hoje, tem jeito para a tua vida, fique firme com Jesus. O homem te frustra, Jesus ele te abraça, te traz para mais perto dele, te faz ser mais parecido com ele. Eu quero orar por você e liberar uma palavra sobre a tua vida de vitória. Pai, eu quero te apresentar a vida de cada um dos teus filhos que estão do outro lado, que recebem essa palavra, Pai, essa palavra de que o Senhor vai levantá-los das cinzas e do pó e cumprir na vida deles as tuas promessas. Pai, eu quero te pedir, ajuda essa pessoa a vencer. Ajuda, Senhor, ele a chegar ao céu. Pai, naquele grande dia em que cruzaremos os portais do esplendor, eu creio que haverá testemunho, Senhor, de alguém que ouviu essa palavra e vai sacudir a poeira e vai caminhar norteado por essa palavra, porque o Senhor tem uma nova história para escrever para este homem, para esta mulher. Pai, em nome de Jesus, qualquer que tenha sido o trauma que ele passou, rejeição, abandono, palavra de maldição, ferramenta do inferno, Pai, que tudo isso seja superado hoje, que ele decida lançar os pés da tua cruz, meu Pai, e que a vitória chegue nas mãos dele. Pai, abre essa porta e faz ele entrar por ela, porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, e assim nos conduz em vitória até o fim. Abençoa o Fábio, a toda a sua família, em nome de Jesus. É isso aí, gente. Nós vamos nessa. Muito obrigado por sua audiência, por interagir conosco. Fica aqui um abraço ao professor de teologia, Cristian Benigno. Cristian Benigno, abração. Pastor Marco Aurélio também estava comentando aqui, César Carlim e tantas outras pessoas que participaram conosco dessa programação. Sábado, se Deus quiser, estaremos de volta aqui a partir das 14 horas com o pastor Cláudio Gama. Será incrível, será extraordinária e eu aguardo você. Vamos nessa, Léo. Se você não conhece a TV Fusão, procura aí no Instagram, Fusão TV. Se você tem um podcast que está na sua mente, mas você quer colocar em prática, pode vir aqui nessa mesa colocar em prática. Entre em contato com o pessoal aí no Instagram, Fusão TV, ou TV Fusão, faça o seu orçamento e tira o projeto do papel. Já está na hora de se tornar uma realidade. Na verdade, você já está atrasado, viu? A onda de podcast é o que mais cresce no Brasil aí. Se você ficar procrastinando, você vai ficar para trás como já está. Então, ainda há tempo, ainda há espaço aqui nesse estúdio e você pode fazer parte da Fusão TV também. Oficial Fogo na Brasa, Fabrício, muito obrigado aí sempre em nos atender com esses comes e bebes, Fabrício, Jana e toda a sua equipe. Vamos nessa, até a próxima, se Deus quiser. Fui escolhido